No Fato em Foco de hoje, vamos analisar uma decisão que reacendeu debates antigos sobre transparência, poder e controle de informação dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, relator do caso envolvendo o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, decretou um sigilo rigoroso sobre o processo. Uma escolha que, além de impactar diretamente o andamento das investigações, traz à memória episódios recentes da história do próprio ministro, especialmente quando ele censurou uma reportagem da revista Cruzoé após ser citado como o famoso amigo do meu pai. Hoje analisamos o novo capítulo dessa trajetória. O ministro Dias Toffoli impôs um regime de sigilo severo ao caso que investiga Daniel Vorcaro, suspeito de envolvimento em fraudes financeiras e emissão irregular de títulos de crédito. Olha essa notícia aqui. Caixa preta na investigação do Banco Master, decretada por Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu colocar em sigilo máximo a ação movida pela defesa de Daniel Vorcaro, que é o banqueiro que foi preso e depois solto, contra a operação autorizada pela Justiça Federal de Brasília, que o levou à cadeia. Toffoli já participou de evento jurídico em Londres que contou com o patrocínio do Banco Master no ano passado e até hoje não esclareceu quem bancou suas despesas na ocasião. Quer saber quem mais foi bancado pelo Banco Master? Quais outros eventos? Bom, aquele de Nova York em 2022, em que os ministros do STF estavam num jantarzinho logo depois das eleições de Lula e na saída, ao ser abordado sobre transparência nas urnas, o então ministro Luiz Roberto Barroso disse: perdeu o mané, não a mola. Bom, além de soltarem Vorcaro logo depois da prisão, ele está em prisão domiciliar, ao contrário do presidente Bolsonaro, que não cometeu crime algum e está preso numa cela da Polícia Federal. Além de soltarem Vorcaro, agora sigilo absoluto. Os jornalistas não conseguem mais sequer saber quem são os advogados de defesa para fazer entrevistas, nem mesmo as iniciais de quem é investigado. Será que é porque chegaram muito perto do STF e dos políticos? Atenção para esse caso. Segundo fontes próximas ao gabinete do ministro, o objetivo seria evitar vazamentos capazes de comprometer a apuração e gerar nulidades no futuro. Tecnicamente, o STF afirma que essa decisão está amparada por uma resolução interna, publicada em julho, que dá ao relator poder para classificar processos como sigilosos e também para rever essa decisão a qualquer momento. Mas, como veremos, o contexto torna tudo mais sensível. A defesa do empresário levou o caso diretamente ao Supremo, afirmando que a investigação não deveria estar na Justiça Federal do Distrito Federal. O motivo? Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu um contrato imobiliário que menciona o deputado João Carlos Bacelar, que é do PL da Bahia. E como se sabe, qualquer caso envolvendo o deputado federal, por ter foro privilegiado, poderia migrar para o STF. Bacelar, porém, afirmou que participou apenas da criação de um fundo imobiliário para um empreendimento em Trancoso, na Bahia. Segundo ele, Vorcaro demonstrou interesse, mas o negócio não avançou. Marcelo Campos: a prisão de Daniel Vorcaro foi rápida e a sua liberdade também. O Daniel Vorcaro chegou a ficar 10 dias preso, até ser solto por ordem da desembargadora Solange Salgado, do TRF1, que autorizou a sua libertação com tornozeleira eletrônica, né? A decisão da Solange Salgado considerou que a viagem de Vorcaro ao exterior estava justificada e não tinha nenhum indício de fuga. E aí já tem uma coisa estranha. Essa desembargadora já foi defendida pelo mesmo advogado de Vorcaro, num caso em que a magistrada já esteve ligada a um episódio aí de grande repercussão. Mas a Corte Especial do TRF1 rejeitou, por falta de provas,
uma denúncia que a mencionava em investigação sobre empréstimos fraudulentos envolvendo a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a AJUFER. Isso aconteceu entre 2000 e 2009. A denúncia foi recebida em relação ao suposto esquema, mas o tribunal afastou qualquer participação da então ex-presidente da entidade. Mas fica aí o registro. Agora, voltando ao Vorcaro. Ele é investigado por suposta participação em um esquema de emissão de títulos falsos e responde, segundo as acusações, por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. E agora, com o sigilo, grande parte dessas informações do processo fica inacessível ao público, né? Pelo menos por enquanto. Essa decisão do ministro Dias Toffoli gerou uma reação, porque não é a primeira vez que ele faz uso rígido aí do sigilo ou até mesmo da censura. Em 2019, a revista Cruzoé publicou uma reportagem revelando que o ministro Toffoli teria sido chamado de amigo do meu pai em mensagens apreendidas pela Lava Jato envolvendo aí a lista da construtora Odebrecht. Toffoli mandou censurar a reportagem e abriu um inquérito para apurar notícias fraudulentas sobre a corte e ameaças a ministros e familiares que estavam sendo veiculadas na internet. Essa medida foi duramente criticada dentro e fora do tribunal. Na época, o ministro Marco Aurélio Mello apelidou a ordem de um decreto do fim do mundo, né? Em referência ao poder ilimitado que aquela decisão parecia ter sobre a imprensa e sobre a sociedade. Para quem não lembra, o Toffoli designou o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio, em meio à disputa política e à polarização vivida no país naquele momento. E até hoje esse inquérito ainda não teve fim. A investigação avançou sobre supostos propagadores de desinformação e ataques às instituições e acabou derivando em outras apurações, como o inquérito das milícias digitais e outras aberrações de iniciativa do Supremo sem considerar o devido processo legal. E agora, com esse novo sigilo aí extremo decretado por Toffoli, muita gente está vendo aí um déjà-vu, né? Uma repetição de práticas que geram dúvidas sobre a transparência do nosso judiciário. Também. No centro dessa história, duas perguntas permanecem. O sigilo é realmente necessário para proteger as investigações? Ou estamos diante de mais um caso em que a falta de transparência alimenta desconfiança e polêmica? Enquanto o processo segue trancado a 7 chaves, cabe ao público acompanhar, questionar e cobrar clareza, porque decisões judiciais que impactam a vida pública não deveriam prosperar no escuro. Esse foi o Fato em Foco de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário. Até a próxima sexta.